Fala pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre a demonstração do fluxo de caixa para finalizar as nossas demonstrações da nossa empresa. Então a gente vai dar uma passada para entender como é que funciona o fluxo de caixa da empresa, como é que ela gasta o seu dinheiro e como é que ela administra, tá bom? Antes de dar continuidade, como sempre, fazer o nosso aviso que as opiniões aqui contidas não representam a verdade. É um material meramente informativo e somente reflete meus próprios pontos de vista, tá ok? Então, seguindo aqui, o nosso conteúdo de hoje vai ser o fluxo de caixa versus o lucro, caixa, lucros, reservas e dividendos, demonstração do fluxo de caixa, o fluxo de caixa em si e a análise de demonstração de um fluxo de caixa, beleza? Bom, seguindo aqui, o principal indicador de geração da nossa empresa vai ser o quê? Vai ser o lucro líquido. Então, o que é o caixa? O caixa é toda a movimentação de dinheiro, entradas e saídas de dinheiro de uma empresa, recursos, eles estão imediatamente disponíveis para a gente efetuar o pagamento. Então, é como se fosse uma conta bancária nossa, onde a gente tem o nosso dinheiro. A empresa funciona da mesma forma. É toda entrada e saída de dinheiro que ela paga seus fornecedores, paga suas dívidas, paga os salários dos seus funcionários. E é assim que funciona. E todas as entradas também, quando vendeu algum produto, quando vendeu algum ativo. Então, tudo entra no caixa da empresa. E o que é o lucro? O lucro é a diferença positiva entre as receitas faturadas e os gastos incorridos no mesmo período de tempo, né? O nosso lucro ele é apurado na DRE e o caixa é no nosso fluxo de caixa, nas demonstrações. Então eu coloquei aqui, ó, o caixa é o dinheiro disponível para a manutenção das operações, né, da empresa, e o lucro é a movimentação ocorrida na geração de resultado. Aqui eu trouxe um comparativo. A apuração do caixa é pelo regime caixa, já o lucro é pelo regime competência. Então, não significa de fato que tudo que a empresa gerou foi naquele período, porque é pelo regime competência. Então, ele é anotado. E aqui, de fato, é todo o dinheiro que entra para a empresa, todo o dinheiro que sai. Os eventos eles são considerados na data efetiva de recebimento e os eventos são considerados pela data que foram originados, independente se a gente recebeu ou não, entendeu? Então, dando sequência aqui, uma empresa ela pode ser lucrativa e ainda assim apresentar sérios problemas de fluxo de caixa. Qual que é o risco? Não ter disponibilidade para a gente honrar os nossos compromissos de curto prazo. Isso é um problema de uma empresa que tem bastante lucro, porque voltando o slide aqui, como eu falei, o lucro ele é apurado pelo regime de competência, então ele é considerado na data que aconteceu, mas não na data que entrou o dinheiro. Então por isso que a gente corre esse risco. Uma empresa pode ter prejuízo e ainda assim apresentar boa situação de fluxo de caixa. Então aqui é o contrário, né? A empresa ela pode estar investindo no seu próprio desenvolvimento, uma empresa pequena ainda, então ela está queimando muito dinheiro para manter a operação, para diluir custos e tudo mais, e acaba que não tem uma boa situação de fluxo de caixa. Quer dizer, não tem lucros recorrentes, não, e tem uma boa situação de fluxo de caixa. Aqui o que são os riscos, né? Que a gente pode ter um grande endividamento de longo prazo, problema de oscilação de receita, aí pode quebrar com a nossa empresa, porque diminuindo a receita, o prejuízo vai aumentar e aí o caixa vai se enfraquecendo. Falando agora desses três pontos, né, que é o caixa, o lucro, as reservas e os dividendos. Voltando, né, no caixa, o que ele é? Ele é toda a movimentação de dinheiro, entradas e saídas de dinheiro da empresa, recursos que estão imediatamente disponíveis para a gente efetuar algum pagamento. Já o lucro, o que é o lucro? É importante, pois no balanço patrimonial temos o patrimônio líquido e é composto por dois grandes blocos, né? Que é o capital, todo o dinheiro colocado para a operação da companhia, e as reservas, que são os acúmulos de lucros.
Então é importante a gente ter lucro, porque com a decisão dos sócios a gente pode colocar esses lucros acumulados nas reservas para a gente precisar no futuro, talvez, ou então para distribuir os dividendos, que a gente já vai falar o que eles são, né? E são as nossas reservas. Então a geração de valor da empresa, ela está na valorização do capital que a gente investe e na valorização das reservas. Então essas reservas de lucros que a gente tem aqui, é aí que a empresa ganha seu valor. As reservas de lucros, elas são constituídas pela apropriação dos lucros. Elas podem ser o quê? Determinadas pela lei, autorizadas pela lei, 3, determinadas pelo estatuto social da empresa, ou 4, que a Assembleia de Acionistas não concorda em distribuir as reservas após justificativa plausível, né? Dando sequência, os dividendos, eles são uma parcela do lucro distribuído aos sócios. Então, vamos imaginar que a gente teve 100 mil reais de lucro aqui na nossa empresa. Gosto de usar a empresa OpenGX aqui, para a gente dar um exemplo. Nós temos 4 acionistas. E já que nós tivemos esse lucro de 100 mil, a gente resolve pagar um dividendo para esses nossos 4 acionistas no valor de 25 mil reais, que é uma parte do lucro referente a cada porcentagem que os sócios têm. Como nós somos em 4, nós temos 25% da empresa cada um. Então ganhamos 25 mil reais desse lucro aí em dividendos, né? O ganho do acionista, ele vem dessa parcela, que eu acabei de explicar, ou quando a empresa faz recompra de ações, que aí vai acontecer o quê? Vai diminuir a circulação de ações e vai ter menos rateio. Então a ação vai crescer mais e vai valorizar também, porque quando ela funciona como oferta e demanda, né? Quanto menos oferta no mercado, maior vai ser a demanda. Então ela vai acabar valorizando essas ações. Bom, a demonstração do fluxo de caixa, né? São as informações sobre os pagamentos e recebimentos de dinheiro de uma empresa, que são ocorridos em um determinado período, que a gente vai fazer análise, que provavelmente seja de um trimestre, né? Um exemplo aqui qualquer um trimestre pode ser, né? E ela ajuda os usuários das demonstrações para analisar o que? A capacidade da empresa de gerar caixa e equivalência de caixa e suas necessidades que a empresa tem para utilizar esses fluxos de caixa. Então a gente consegue ver da onde está entrando esse dinheiro e para onde ele está saindo, né? A demonstração de fluxo de caixa, ela permite que os investidores, os credores e outros usuários avaliem o que? A capacidade da empresa de gerar futuros fluxos líquidos, né? A gente sempre espera que sejam positivos de caixa. A capacidade da empresa de honrar seus compromissos, um deles é pagar dividendo para nós sócios e retornar os empréstimos que ela faz. A gente consegue analisar a liquidez que ela tem, a solvência e a flexibilidade financeira em relação ao seu caixa, né? E a taxa de conversão de lucro em caixa. Qual que é o lucro que está se convertendo em caixa de fato, né? E para a gente entender também a nossa performance operacional da nossa empresa. Os fluxos de caixa calcula a variação do caixa durante o trimestre, como eu já havia falado. Logo, ele reflete o desempenho financeiro à medida que oferece informações sobre as origens e os destinos dos recursos. Como a gente já havia falado nos outros slides, né? Ele nos mostra as origens, de onde está vindo o dinheiro, e o destino para onde vai, e como a empresa gera seu caixa e como ela faz a alocação do mesmo. Bom, o que a DFC ela mostra? Ela vai nos mostrar o fluxo de atividades operacionais, o fluxo de atividades de investimento e o fluxo de atividades de financiamento. A gente vai passar rapidinho sobre cada um desses. O indicador de como o fluxo de caixa operacional, né, é um indicador de como a operação da empresa tem gerado suficientes fluxos para manter a capacidade operacional, pagar dividendos ou juros sobre capital próprio, fazer novos investimentos sem recorrer a fontes externas. Eu vou mostrar um exemplo aqui, como eu sempre mostro. Aqui eu trouxe uma demonstração para a gente
fazer a nossa análise e a gente pode ver aqui, ó, caixa líquido das atividades operacionais, ela já começou aqui, e ele vai até aqui, ó. Então são todos esses dados aqui, são o nosso caixa das operações aqui, para a gente tentar entender o que está entrando e o que está saindo. A gente vai depois se aprofundar nisso, então não precisa se preocupar porque eu estou passando rápido. Só vamos continuar a nossa aula aqui. O caixa de investimentos, ele relaciona-se normalmente com o aumento e diminuição dos ativos de longo prazo e que a empresa utiliza para produzir bens e serviços. Então, o que pode ser? Recebimento de venda de imobilizado, venda de participações de outras empresas. Então, aqui os investimentos, tudo que a empresa está investindo para o próprio crescimento dela, né? Ou ela pode estar vendendo imobilizado, ou ela pode estar adquirindo imobilizado, então vai estar tudo no nosso fluxo. Vamos voltar lá para ver. Aqui, ó, caixa líquido das atividades de investimento. Está aqui, né, os dados. E a gente pode ver que ele vai até aqui. Então são esses dados aqui. Aqui o nosso caixa de investimento. Depois a gente vai se aprofundar novamente nesse assunto. Agora falando de financiamentos, né? Eles relacionam-se com empréstimo de credores e investidores da empresa. Bom, o que eles são? Eles são úteis para prever as exigências, né, sobre futuros fluxos de caixa. E um exemplo aqui são os empréstimos que a empresa obtém no mercado. Então, tudo que é empréstimos, financiamentos aqui, debentures, né, ou até outros instrumentos de dívida, ele vai estar no fluxo de caixa de financiamentos, para a gente fazer essa análise. Voltando lá de novo, para a gente ver essa última parte que está aqui, né? Ó, caixa líquido das atividades de financiamento, a gente pode ver que ele está positivo aqui. E são todos esses dados aqui. Então, maravilha. Depois a gente vai se aprofundar, como eu disse, para a gente tentar entender melhor. Dando sequência na nossa aula. Me perdi aqui. Dos financiamentos, né? E agora a análise de fluxo, né? Como que a gente vai analisar isso? A análise da DFC, ela informa se a organização está recebendo mais dinheiro do que está gastando. Tem um fluxo de caixa positivo ou se está gastando mais do que está recebendo, fluxo de caixa negativo. Algumas proporções que a gente precisa analisar, né? Entender melhor a geração e o uso de caixa da empresa, comparar o caixa operacional com pagamentos de dividendos, e analisar os financiamentos que passaram pelo caixa. Isso é muito importante, porque é isso que de fato gera problemas para a nossa empresa, né? São os financiamentos, os instrumentos de dívida da empresa. Uma boa companhia, ela tem fluxo de caixa das operações positivo, um fluxo de caixa de empréstimos negativo. Por quê? Pois está pagando os empréstimos, então ele vai ser negativo, e o fluxo de caixa de investimentos negativo também, porque ela está pagando seus investimentos. Isso reflete no preço da ação e o lucro, e também na distribuição de dividendos. Agora vamos lá olhar se a nossa empresa ela tem esses detalhes aí. Vamos ver. Atividades operacionais. Está positivo. Vamos ver o nosso caixa de investimentos como é que tá. Tá negativo, então tá ok com os nossos parâmetros. Tá pagando as suas dívidas, a gente pode ver. E vamos ver o de financiamento agora, que tá aqui. Esse tá positivo. Então a gente precisa analisar agora com calma isso aqui para entender o porquê ele tá positivo. Talvez a empresa captou mais empréstimos do que está pagando. Então a gente vai dar uma olhada aqui e analisar numa próxima aula. Tá bem, pessoal? Bom, esse era o conteúdo de hoje. E muito obrigado a todos que acompanharam. E um abraço. Até mais.